Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional, vamos em frente no Mundo Condomínio Podcast. Este podcast está sendo apoiado pelo Grupo Liberdade, segurança, facilities, limpeza, eletrônica, tudo para o seu condomínio, para a sua segurança, segurança da sua família. Projetos personalizados, encaixa perfeitamente no que você necessita. Procura o pessoal do Grupo Liberdade. E aí, nós vamos falar hoje, viu, o que é desbloquear um processo. A mente da gente comanda tudo, né? Quando está travado, trava tudo. E aí, tem que ter o Girdel aqui para falar isso, né? Opa! E aí, Girdel? Tudo bem, gente? Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gente, você chegou aí no canal? Você está em casa? Ou você está no celular? Se estiver em casa, sai do celular e liga a TV, gente. O impacto é muito maior. Liga a TV, sai do celular, gera aquele impacto gigante. E já segue o canal do Duque, pelo amor de Deus, né, gente? Tá vendo a setinha aí embaixo aí? Vai, gente, já seta aí, clica aí, já compartilha e bota no grupo do WhatsApp. Tá, entendeu? Porque para poder chegar esse fera aqui, gente, uma energia muito boa, gente. Estamos juntos, né, meu? A gente já fala desse up. O up, né, meu? E aí criamos aí o canal e você tá aqui, meu. Eu lembro lá, te vendo, olha que louco, hein? Você vê como é a força do negócio, como é a energia, quando você quer buscar um propósito. Eu te via lá na rede, lá na telinha, né? Você já me segue há quantos anos já? Já há muito tempo. Caraca! Mas muito tempo. E nós nos encontramos num evento uma vez, que eu Primeira falei isso vez. pra você. Foi. Ele era uma honra, foi uma honra, e é uma honra eu te abraçar lá naquele momento, que saiu da tela para a vida real, né? Sim. Faz sentido as minhas lives, as coisas que eu posto? Faz sentido? Gera insight? Não. Te ajuda a seguir em frente? Não, claro, porque eu acho que tudo é um pensamento, né? Tudo é uma construção. Sim. E aí quando você vem com o propósito, e aí a energia vai falar muito sobre isso, eu acho que ajuda muita gente e tem que continuar, né? Sim. E você faz isso diariamente, né? Sim, cara, diariamente. Há quantos anos? Cara, eu acho que começou... Deixa eu pegar um pouco a história lá atrás. Lá atrás, né? Quando eu era criança, eu não tinha brinquedos. Eu sempre fui uma criança muito de colecionar super-heróis, né? Tá. Então, às vezes, eu não tinha mais o que brincar. Eu não gostava de brincar com as crianças vizinhas, porque não tinham os meus gostos. Aí eu falava assim, pô, eu fazer o quê, cara, para poder interagir meu dia? E na cidade que eu morava, que eu cresci, eu com 8 anos, eu subia as montanhas, sozinho. Sozinho. Eu pegava e subia a montanha. Ia lá. E quando eu subia a montanha, eu tinha aquela sensação de seguir em frente. Não é? E de ver algo novo. Então eu subia uma vez por semana. Desbravador de algo novo. Aos sábados, domingos, eu fazia isso. Isso era quase horror, porque no interior não tem nada, só tinha montanha. Então eu subia as montanhas e chegou um ponto que eu gostava de subir já perto do fim da tarde para eu voltar escurecendo, para dar aquele suspense. Meu Deus, eu era criança, minha mãe não sabia disso, meu pai era. Então essa sensação de seguir em frente eu gostava. É tanto que eu tenho essa frase, em frente, segue em frente, eu falo isso desde criança. Sempre olhar para frente. Desde essa época. Se eu esquecer alguma coisa em casa, eu não volto para trás. Vai para frente. Deixou lá. Se eu deixei. Deixou. Eu não volto. A não ser que seja uma coisa muito séria, mas se não é, eu deixo para trás. Já fiz várias vezes. Tá? Porque a minha visão sempre é para frente. Né? E quando eu comecei, aí seguindo em frente, saí de casa aos 14 anos e fui trabalhar. E eu lembro que meu pai falou assim, olha, se você está indo lá para morar com sua avó, saiba que você lá se vira. Eu com 14 anos, eu falei, não, pai, fica tranquilo. Eu só tinha uma calça, 3 camisas, né, e um tênis e uma camiseta. E fui. E eu criei uma meta, cara, eu vou servir o Exército. Eu criei o primeiro plano de seguir em frente. Eu vou servir o Exército. Quando eu servi o Exército, consegui, eu sabia que ia ser difícil eu entrar. Porque eu usava um fundo de garrafa. Eu tinha 6 graus. Desde criança eu usava um grau muito forte. Então meu olho ficava pequenininho. E eu sabia que no Exército você não entra de óculos. Não entra. Foi aí que eu não sabia de neurociência física quântica, sabia de nada disso. Eu sabia de uma coisa, que meus tios, né, que já foram embora, todos eram militares. Minha família toda é militar lá da Bahia. Tá. Todos são policiais.
Eles falaram assim, se você quiser entrar no exército, você tem que botar músculo. Malhe. Aí eu comecei a malhar e fiquei forte. Com 15, 16 anos, 17 anos, comecei a ficar muito forte. Então, quando eu fui fazer o exército, eu tirei o óculos e escondi. Eu não enxergava nada, cara. Mas foi com músculo. Com músculo, para mostrar o físico. O físico chamava atenção. Chamava atenção. Não é? Estava bem definido. Eu com 17 anos, mas eu não enxergava nada. Por exemplo, eu estando aqui nessa distância, aquela bola ali eu não enxergava direito. Aquela bola que está ali, porque era 6 graus mesmo. Então foi muito difícil, mesmo estando na fila para fazer os exames, para eu enxergar as coisas. Eu fazia assim, às vezes, para enxergar o olho. E aí? E aí chegou no médico. E aí, antes de chegar no médico, eu botei uma coisa na minha mente. Nunca esqueço disso. Eu vou passar. Eu já estou dentro. Eu lembro que eu joguei esse comando para o cérebro. Hoje eu sei que quando a gente manda o comando para o cérebro, realiza. Entendi. Na época nem se falava em neurociência. Eu lembro que eu falei isso, eu vou entrar. E todo mundo dizia, minha família inteira dizia que não tinha como entrar. Era impossível, ninguém entra de óculos. E sei lá. Isso. Aí eu cheguei, o médico mandou sentar e olhar as letras, não é? Eu lembro que eu não enxergava nada. Eu lembro que fui falando, o olhinho assim fechadinho, fui falando. Aí o médico, pode levantar, fica ali. Aí eu fiquei, quando foi horas depois, eu acabei sendo aprovado. E quando eu entrei no exército, eu tinha que usar o óculos durante os treinamentos. Eu era o único, um cara de óculos, eu botava um elástico para prender o óculos, para não cair o óculos, porque eu tinha que enxergar as coisas, mas as aí armas. Você já tá dentro, não dava para tirar mais. Não Só que todo mundo achou estranho. Por que você... Os oficiais também. E o meu comandante da companhia. Como é que você conseguiu entrar de óculos? Aí só que ficou aquela coisa como é que se diz? Como é que fala a palavra, meu Deus? Do disse-me-disse. Falou assim, ele entrou com alguma peixada. Esse cara é ligado a algum coronel, algum general. E liberou ele aí. Isso. Aí eu comecei a ficar meio que respeitado. Sem querer, sem querer. Foi de outra forma. E esse respeito me fez com que eu gerasse mais autoridade na minha imagem. Eu comecei a malhar muito. Então, meu corpo cresceu muito no Exército, comecei a malhar bastante e me tornei um dos principais atletas dentro do Exército. Eu subia um andar eu subia 6 andares de cabeça para baixo. Subia e descia de corda. Como se fosse antigamente de descer de um helicóptero, um rapel. E eu fazia muito isso, subia e descia rápido. Tinha até campeonatos para isso. Sempre seguindo em frente, sempre inovando, tá vendo? Saí do exército, falei, vou fazer o que agora? Vou morar na ilha. Fui morar na ilha, botei uma escola de windsurf. E comecei a velejar, seguir em frente, dando saltos. Isso eu estava com 20 anos, 19, 20 anos. Só que eu resolvi comprar mais prancha para ensinar. Foi meu primeiro treinamento que eu comecei a dar às pessoas. Porque as pessoas queriam aprender. E toda vez que eu ensinava gratuitamente, eu ficava feliz com a felicidade da pessoa velejando. Isso me emocionava. Falei, cara, é legal ensinar as pessoas. É por aí o caminho. Isso, é legal ensinar as pessoas a romperem. A romper e a seguir em frente. Eu estava com 21 anos. Aí botei uma escola de windsurf, a escola deu certo, comecei a ganhar bastante dinheiro e tal. Só que veio um incêndio, eu perdi tudo na Ilha Itaparica. Eram 12 pranchas caríssimas. Eu tinha uma prancha no quiosque, pegou fogo por conta de discussões de pessoas num restaurante vizinho. Eu não estava lá e quando eu cheguei perdi tudo. Tive que começar do zero. E para começar do zero eu tinha 2 saídas. Aí novamente segui em frente. Se liga. Por que seguir em frente é importante, gente? Saca essa, tá? Eu, quando eu perdi tudo, só tinha 2 caminhos. Ou eu voltava para casa de minha mãe, porque eu não tinha mais condições, eu tinha o dinheiro que eu consegui juntar, podia alugar uma casa, um pensionato e tal. Né? Ou seguir mais em frente, né? Mas para seguir em frente, quando eu fui morar na ilha, eu era caseiro, tomava conta de uma mansão. Tá. Só que eu larguei a mansão porque estava dando muito resultado a minha escola de windsurf. Estava ganhando muito dinheiro. Então eu falei, pô. Eu falei, então peraí, deixa eu vir para cá. E eu dormia no quiosque. De boa. De boa. Era um quiosque grande, dormia lá confortável, na brisa do mar, em frente à praia. Pô, ilha de Itaparica, né, gente? Uma praia tranquila de areia branca. Naquela época tinha o Mediterrâneo, né? Chamada Ponte de Areia, exatamente. Tinha um clube Mediterrâneo, cara. O Mediterrâneo ali. E aí, cara, eu cheguei, aí eu falei, não, voltar para trás não existe. Eu mandei outro comando pro cérebro. Eu lembro nitidamente disso. Voltar eu não volto. E sem saber o que você tem hoje de cultura sobre isso. Sobre isso, não sabia. E mandou o sinal lá. Eu acho que por conta das revistinhas super-herói, cara. Eu sempre li revistinhas super-herói. Ele fala assim, o cara é o poder, né? O super-herói, Homem de Ferro, Thor. Se supera, né? Eles sempre estão indo para frente, vencendo, para frente também. Eu cresci lendo essas revistinhas de super-heróis.
E acho que isso ajudou muito. E aí uma amiga minha falou assim, Gidel, meu pai, ele comanda alguns shopping centers na área de contratos. Tá. Há muitos anos, é bem conhecido. Você quer que eu peça ele um emprego para você? Eu falei, poxa, eu vou morar onde em Salvador? Eu não conhecia ninguém em Salvador. Ninguém. Eu era do interior da Bahia, do Senhor do Bonfim, onde eu cresci, e fui morar na ilha porque eu consegui um emprego para tomar conta de uma mansão, e o dinheirinho que eu tinha, eu fui botando na escola e fui juntando. Mas não tinha chegado ainda em Salvador? Né? Não, nunca. Eu ia lá para visitar, pegar praia, ir para shopping, não conhecia ninguém, era zero. E eu falei, não, eu vou. Aí eu consegui esse trabalho no shopping center de coordenador de equipe na área de manutenção e limpeza. Foi meu primeiro emprego em condomínio comercial. E aí que você entrou aí nesse que começou. mundo. Aí começou. Quando eu cheguei lá, eu tinha 227 pessoas, ou era 27 ou 17, equipe. E eu perguntei ao dono da empresa, cara, como é que eu faço? Ele disse, se vira, eu estou te dando um emprego. Minha filha quer te ajudar também, eu estou te ajudando, eu gosto de você. E vai fazer. Se vira, você é amigo da família, mas se vira, cara. Jogou na E eu não sabia o que fazer, cara. Ele falou assim, você não serviu o exército? Você não botou a tua empresa? Eu falei, sim. É a mesma coisa, é só comandar. Eu tive que me virar, gente. Eu tive que me virar. E aí? Sério. E a galera esperando tudo aquilo, E né? a galera A demanda, né? Isso, aí só que aí eu já tinha essa coisa minha de seguir em frente, certo? Quando eu cheguei dentro do shopping, eu vi a equipe muito cabisbaixa, muito com a cara entristecida. Sabe, pessoas que estavam em uma rotina e passavam por situações humilhantes. É o que a gente vê em condomínio hoje, né? Sim. As humilhações que síndicos passam, etc e tal. Mas eu não sabia nada disso. E eu comecei a andar e observar. Eu tinha comprado um livro que uma das primeiras regras de um bom gestor é você enxergar como os funcionários se comportam e como eles funcionam para ver se o ambiente casa com o perfil deles. Se não, você ajusta. Aí eu cheguei e comecei a andar e observar. Todo mundo que entrava no banheiro, as pessoas que estavam no banheiro, as pessoas que viam as meninas fazendo limpeza nas mesas da área de fast food, as meninas que passavam a limpeza, as pessoas passavam, ninguém dava um bom dia, uma boa tarde, nada. Nada. Como até hoje. Ninguém dava nada disso. Então, isso atingia emocionalmente. Era como se elas não existissem. É como se elas não fossem pessoas de valor. É justo. E eu comecei a observar isso, cara. Eu fiquei triste com isso. Até me arrepiou agora. Fiquei triste com isso. Eu falei, não, vou arrumar isso aqui, cara. Vou dar um jeito. Eu sempre fui up. Né? E eu comecei a fazer reuniões com essa equipe a cada 15 dias. Mas a minha reunião não era de bater papo, minha reunião era de motivar. E a primeira motivação que eu fiz para elas seguirem em frente, gente, qual foi? Eu falava assim, olha, eu comecei a dar liderança para elas. Eu tirei o olhos dela de me ver como líder, de me ver como chefe. Eu falava essa frase, olha, eu estou aqui, eu trabalho para vocês. Eu estou aqui para atender vocês. O que vocês precisarem, seja o que for, eu tenho que me virar para dar para vocês. Vocês é o líder do ambiente de vocês. Aí tinha uma pessoa que era do elevador, olha, você é o chefe de lá. Então, quer dizer, você começou a dar uma força interior para esse pessoal. Eu comecei a mostrar responsabilidade. Que vinha daqui. Isso, para elas perceberem que elas são líderes também. Micro-liderança ali. Isso. Tipo assim, você não é funcionária minha para tomar conta de elevador, de banheiro. Não. Você é o chefe, você é o líder dos banheiros. Você é o líder do piso de L1. Você é o líder, você é a líder. Você coloca numa posição maior. Caraca, cara. E aí? Mudou tudo, cara. Mudou tudo? Mudou tudo, deu um up. As pessoas entenderam, as pessoas ficaram mais felizes. E as pessoas deram assim tiveram um ar de liderança. E eu comecei a impulsionar isso. E elas gostaram. Aí você levou teu time numa boa. Cara, e de cara eu fui um dos primeiros daquela época. Não sei se o pessoal não faz hoje, mas fui um dos primeiros a fazer em shopping center. Quem fazia aniversário não trabalhava. Eu comecei a fazer Day isso. off, né? Quem trabalhava, eu liberava e abonava. Você ganhou o time. Isso. Aí ganhou o time. Aí a galera começou a ver, pô, chegou um cara aí, cara, que olha pra gente. A galera começou a trabalhar. As faltas, atestaram, começaram a diminuir. Por quê? Porque eu comecei a olhar para elas. Né? E fiz com que elas seguissem em frente com o trabalho delas. E nisso eu fui mais além ainda. Quando eu via alguém que tinha um dom para ser um supervisor, um segurança, eu conseguia perceber alguém que estava na ala do banheiro, na ala de limpeza, vem cá, cara, você tem um dom para não estar mais aqui. Mas como assim, Gidel? Cara, eu vou te ensinar. Quer que eu lhe dê uma treinada? Mas para quê? Vai surgir uma vaga aqui no shopping na área de segurança. Ah, mas é difícil. Não. Se eu lhe treinar e você pegar a mãe, acho que você vai pegar. Treinava essa pessoa, indicava para segurança. E dava certo. Essas pessoas, eu fiz isso com várias pessoas que eram porteiras. Você ficou quanto tempo fazendo isso?
Cara, eu fiz isso até os condomínios clubes. Que foi em 2014, 2015, 2017. Foi quando eu parei os condomínios clube e em 2018 eu vim para São Paulo e comecei a estudar toda a bateria de teoria na área de condomínios. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque quando eu cheguei, evoluindo um pouco mais, quando eu cheguei nos condomínios clube, comecei a ver a mesma situação. Era todo mundo culpando o síndico, todo mundo culpando a administradora e todo mundo esmagando, humilhando a equipe. Né? E eu sempre olhei para a equipe. E eu comecei a separar isso. Né? Eu comecei a doutrinar os moradores a não falar nada para a equipe. Ah, por que você está boicotando a gente falar com a equipe? A equipe pertence ao condomínio. Eu falei, mas se você conversar com o condomínio, com a equipe, a forma como você fala não pode ser agradável muitas vezes. Às vezes você vai falar de forma nervosa. E você mata o time. E eu falava assim mesmo, você tem que entender que essas pessoas, elas têm uma vida sofrível. Elas moram em ambientes que são ambientes muito, muito complicados para ela. Não é? E, de repente, você acaba mexendo com um pouco a tristeza que elas já estão vivendo ali naquele ambiente. E tem outra, você não sabe quem são as pessoas que estão envolvidas com os familiares dele. De repente, você machuca um deles e alguém na família pode querer fazer uma reviravolta, uma retaliação. E você não sabe quem são essas famílias. Você não sabe quem são os amigos deles. Não, e também criar um conceito de... E criar um conceito de respeito, gente. Isso. Mas quando eu falava isso, pessoal, eu nunca pensei nisso. Então, mas eu punho o cara para refletir. Poxa, nunca passavam a falar tudo comigo. Aí ninguém mais falava mais nada para a equipe. Eu comecei a separar isso em condomínios clubes. E a mesma coisa que eu fiz no shopping, eu comecei a ver mulheres que faziam limpeza que tinha ar de liderança, porteiro que tinha mais de 10 anos, continuando a ser porteiro e tinha ar para ser gerente de prédio. Várias pessoas assim. Eu olhava e dizia, essa mulher aqui ela pode ser líder. Vamos lá. Eu lembro que eu dei um treinamento, a primeira mulher, eu dei um treinamento para a primeira mulher da área condominial em Salvador. Ela se tornou gerente predial de um dos melhores condomínios de altíssimo padrão da Bahia. O nome dela é Thelma. Thelma, se você ver isso aqui, estou lembrando de você, viu? Então, ela foi a primeira. Eu dei um treinamento para ela, um gigante condomínio clube em cima do mar, que parece um navio transatlântico, que é esse condomínio na Bahia, em Salvador. Maravilhoso. Aí eu treinei ela, dei um treinamento a ela, né? E até hoje ela continua ainda. Hoje ela é síndica profissional, procura esse treinamento. Síndica profissional? E de sucesso. Caraca. E ela ficou nesse condomínio que eu treinei ela ficou lá uns 8 anos. E ninguém queria deixar ela sair. Todos que eu treinei, ninguém queria te liberar. Ninguém queria? Não, ninguém queria, porque é um perfil que eu ensino justamente as pessoas a olhar para... olhar para as pessoas. Mas aí você já estava no momento de uma técnica também, né? A técnica de gestão. Ponto. Técnica de gestão. E quando é que você entra no negócio do neural? Do neural, porque comecei... Eu separei, claro, eu estava blindada a minha equipe, porque ninguém ia reclamar mais com elas, mas toda vez que eu fazia um ato, alguma situação de negação, né, ainda mais eu pegava muitos condomínios de alto padrão, então pessoas são mais exigentes, né? Então as pessoas não gostavam de receber um não, por serem importantes na sociedade, etc. e tal. E eu dava não mesmo e acabou. Podia ser quem for. Eu tenho uma história, gente, que tem um determinado senador, que hoje não é mais senador. Ele estava fazendo obra em 2 apartamentos sem um alvará. Sem uma alvará, não, sem o ART. E tocando a vida. E naquela época eu era bem chato com o RT, cara. Naquela época ninguém falava muito isso. Eu cheguei assim, parei a obra. Parei a obra de não só dele, mas de muitos outros apartamentos. Saiu o jato aqui de São Paulo, que era de gente muito rica, esse condomínio, e foram para lá para tentar liberar a obra. Ele falou, não é não. E eu fechei, falei, não. Aí o senador falou, Gidel, pô, você me conhece, Gidel. Você precisa parar a obra não, a gente podia resolver isso depois. Eu falei, não dá para resolver, tal fulano, não vou dizer o nome dele não, gente. Não vou dizer não. Aí ele falou assim, pô, Gidel, mas que a gente faz para liberar assim, mas vamos liberar isso, depois a gente conversa. Mas justamente o senhor está lá no Congresso, eu estou fazendo justamente o que vocês promulgaram na lei. Você que determinou isso. Então eu estou seguindo. Eu estou seguindo. E outra. Não dá para ter jeitinho. Mas você sabe minha posição. Não. Eu não vejo o senhor pela posição. Olha que interessante. Eu vejo o senhor como um condômino. Então. O senhor na minha frente aqui, eu não consigo ver nem a autoridade que o senhor tem. Eu vejo como um condômino. Lá fora eu consigo ver. Mas eu não consigo. Aí ele ficou assim, ficou meio espantado. Estava ele e a mãe dele do lado. Aí você falou, opa. E ficou parado na mesma obra. Eu não liberei a obra. Não liberou? Nem para ele. Mas só que criou uma conspiração terrível. Eu recebia muita conspiração dos bastidores, por conta de pessoas importantes. Sim, claro. Aí as pessoas mandavam eu liberar e tal. Eu falei, não vou liberar, gente. Se você quer que eu libere, é só mandar eu sair do condomínio. Vocês pedem para sair do condomínio, bota outra pessoa e vocês fazem o que eles quiserem. Só que eu já era uma pessoa muito influente na Bahia.
Eu já saí em capa de jornais como um bom gestor. Eu tinha uma técnica de educar condomínios em guerra. Condomínios clubes naquela época tinha muitas guerras. Né? Eu criei uma ferramenta chamada feedback. Eu comecei a usar isso muito dentro da equipe. Então as guerras diminuíam praticamente para zero. Né? E a galera gostava de mim por conta disso. Aí o nome estourou. O nome estourou. Saía nos jornais, dava entrevista. Tinha gente que me contratava para dar assessoria que eu nem sabia quem era, só porque eu ouvia meu nome. Comecei a ficar assim. Só que chegou um momento, como você pergunta, como é que você parou nisso? Porque eu recebia pancadas emocionais. Eu sabia aguentar isso, porque eu era gestor, sempre trabalhei com gestão em várias empresas. Eu fui gestor de faculdades, eu fui gestor de equipe de centro de convenções, Hospital do Exército, eu fui gestor de equipe... E tudo equipe grande, Tudo né? equipe grande. Não, é grande. Não, sim. O centro de convenções era mais de 300 pessoas, Então, quase 400. 400 pessoas. Não? A faculdade era quase 2.000 pessoas, junto com os alunos, com tudo. Com tudo. Era. E eu passei por muitas dessas áreas. Então, peguei muita técnica de gestão. Então, eu consigo gerir mesmo uma guerra. Eu não absorvo. Só que eu fiquei mal. Tá eu na rede, eu gostava muito de pegar minha bicicleta e pedalar. Eu comecei a perder a vontade de andar de bicicleta. Eu gostava de ler muito meus fins de semana. Parou. Os meus Batman. Eu parei de ter tesão pelos meus Batman. Então, quer dizer, isso aí já era um reflexo desse... Isso, eu não sabia o que era. que E começou a me dar uma dorzinha no peito, aquele frio no peito de não querer sair de casa. O que está acontecendo comigo? Peraí, né? E eu falei assim, o que está acontecendo? Não entendi o que estava acontecendo. Eu só sei de uma coisa, eu liberava muito endorfina. E quem libera muito endorfina não tem depressão. A minha sensação era de depressão, era uma sensação depressiva. Eu falei, tem uma coisa errada aqui que está acontecendo. Aí eu comecei a não querer mais trabalhar com condomínio, porque comecei a perceber que o problema era em condomínio. Só que a minha expertise era muito grande com condomínio, e eu não tinha vontade para voltar. E o pessoal falava, eu volto, porque ninguém faz o que você faz. Nossa. E eu não queria voltar. Foi aí que eu falei assim, é para voltar? Então eu vou voltar como síndico profissional. Eu não vou voltar mais como gestor de treinamento ou gestor de operações. Foi aí que eu vim para São Paulo, fui para várias escolas, fiz várias escolas de sindicatura, fiz várias naquela época, morei aqui em 2018, não conhecia ninguém e fui fazendo network, começando dentro da sala, dentro da sala de aula. E dentro da sala de aula fui pegando esses treinamentos todos, eu falei assim, poxa, agora eu estou ficando rico de conhecimento. Só que eu falei assim, mas eu preciso soltar isso. Só que eu preciso de comunicação, porque o pessoal lá é complicado. Já sei, vou fazer coach. Foi que eu pensei em fazer coach. Aí eu vim para o Itaí Bibi, aqui perto, Itaí Bibi, e no Itaí Bibi é uma escola renomada para executivos, e nessa escola tinha, durante 30 dias, treinamentos para você se tornar um coach business. Eu falei, eu vou fazer isso, que era ligado a Harvard, a mesma linha de Tony Robbins. Eu vou fazer, caríssimo, só gente da área executiva de multinacionais lá. É uma escola preparada para isso, para atender esse público. Aí eu fui, né, paguei a grana, mas pensando em melhorar a linguagem, para ter técnicas de gatilhos. Uma oratória mais forte. Com gatilhos. Se o condomínio vier com agressividade, eu ia gerar persuasão com técnicas de gatilho, o cara ia falar, ia refletir, não, tem razão, eu acho que estou exagerando e tal. Deu certo no início, mas eu consegui, ainda estava sentindo a sensação depressiva. O que está acontecendo? Você não estava legal. Eu estava diminuindo as toxicidades, as agressividades, mas continuava indo. Eu falei, mas o que está acontecendo? E nisso eu resolvi, eu fiquei durante 15 dias fazendo auto-coach. O que é auto-coach? Você faz 15 perguntas, o que é que você não está enxergando? O que é que eu não estou vendo que está me afetando? O que é que eu preciso fazer para eu enxergar isso que está acontecendo em minha vida? E sendo transparente mesmo na resposta. Eu faço 15 perguntas e gero 15 respostas. Dessas 15 respostas, eu gero mais 15 perguntas dentro dela. Dessas 15 perguntas, continuo com mais 15 respostas. Vai chegar um momento que ela vai aparecer uma. Quando aparecer uma, ela subiu assim, ó. O que é o problema? Isso. Não, a resposta. A resposta foi, faça neurociência. Entendi. Vai entender a mentalidade das pessoas. Aí você foi para o neurociência. Eu falei, caraca. É aqui o caminho. Mentalidade, mas quem é que faz isso? Aí eu entendi a escola. Vou fazer para essa escola, que a escola é melhor. Eu pesquisei várias escolas, fiquei lendo os comentários quais eram as melhores, parei nessa escola. Pronto. Aí até hoje gasto grana, que a neurociência não para, porque o cérebro... Contínua, né? É infinito. São 86 bilhões de neurônios. 86 bi. Um aluno que eu consegui resolver... Claro, os mais grossos, mais pesados é o quê? Talvez 5%, 3%.
Imagina 8 bi, né? Demora bastante, mas os mais pesados já resolvem. E aí, quando eu fui para essa escola, falei, agora sim, agora eu estou preparado para poder resolver os condomínios. Os condomínios com problemas, os condomínios Deixa gente comigo, irritando, passa pra mim. os condomínios me irritando, os condomínios fazendo isso, os condomínios deixando o condomínio rodar. O problema são eles, o problema são os condôminos, o problema é essa turma que não resolve, o problema é a administradora, que é uma merda, o problema que é o advogado que não me atende. Agora sim vou aprender como lidar com eles, vou aprender. Cara, aí comecei a aprender, agora sim. Aí daqui a pouco todo o treinamento começou a se voltar para mim. Peraí, calma aí. Não, o problema são eles. Não, é você. Não, o problema não, são eles, os condôminos lá. Não, é você. Pum. Quando eu fui ver, cara, eu era o problema. Não eram os condôminos. Caramba. Não eram os advogados, não era a engenharia, não eram as administradoras. O problema estava em mim. Quando eu comecei a perceber, as minhas gravações neurais, gente, gravação neural, para quem não está entendendo, nós temos memórias, tá? A neurociência descobriu que nossas memórias, cada memória que nós temos é um comportamento gravado de uma situação. Ou seja, se você tomou uma queda de bicicleta quando era criança, essa queda lhe deu um susto e quebrou um braço e ela gravou. Ela gravou, gerou uma sensação. Qual a sensação? Medo. Quando você cresce, você não consegue mais andar de bicicleta e tem medo de andar de bicicleta, de moto, por exemplo, entendeu? De mobilete. Você não anda e você nem lembra, não, eu não gosto de bicicleta porque eu tenho medo. Mas por quê? Eu não sei, eu não lembro. Mas a memória está gravada e essa memória gera um comando, entendeu? Isso é memória, gente. A gente chama de crenças negativas e crenças positivas, que está em nosso sistema neural, gerando essa máquina, que é o robô, que é o corpo humano. Quem manda é o motor é o cérebro. E aí, quando mostrou para você aqui... Aí, quando eu entendi isso, eu estava atraindo tudo aquilo. Eu estava atraindo tudo. Então, a minha vida estava daquele jeito porque eu estava atraindo aquela situação. Então, eu mudava de condomínio, eu continuava atraindo. Me levava junto. Pronto. A energia de frequência que eu tenho, as minhas memórias, ela fazia, por mais que eu me capacitasse, por mais que eu fizesse, por mais que eu mudasse de país, ou até de planeta, eu ia atrair a mesma situação, porque é o que está gravado na memória. Na minha memória estava gravado algumas toxicidades da infância, que me fazia atrair para eu sentir a mesma dor, a sensação depressiva. E que sensação é essa depressiva, essa dor que eu sentia, para eu sentir isso? Era a sensação de rejeição. Eu não era validado nos condomínios. Mas por que você não era validado? Porque meu pai não me validava quando era criança. Como meu pai não me validava, eu sempre ia bem nas escolas, tirava 9, me esforçava, e meu pai não validava. Então, toda vez que a minha sensação de rejeição, eu me dedicava muito para o condomínio, só que eu fazia de tudo, dava meu sangue para ser validado, para o condomínio, que é meu pai, me validar. Então. Era a sensação. Então, o problema estava em mim. Então, eu falei, opa, agora... Então não é isso aí. Isso. Aí eu comecei a resolver as memórias. Eu comecei a desbloquear isso e fazer novas memórias. O que acontece hoje? Hoje eu atraio pessoas como vocês. Então, mas você não precisa mais estar validado. Não. A validação não precisa mais. Porque morreu o assunto. A rejeição já foi embora, porque era uma questão da infância ligada ao meu pai. Eu resolvi isso. É culpa dos nossos pais? Não é culpa de ninguém, gente. Ninguém sabia de como mover isso. Isso vem há milênios, tá? Desde a época das cavernas. Como que a gente trabalha, por exemplo, com a cabeça do síndico hoje? Que, se você conversar com 10 síndicos, onde a gente estava no evento junto, qual foi o teor da conversa lá? De vários eventos. É complicado. Você acha que essa repetição da negatividade, ela prejudica a pessoa e a massa de uma forma geral? Eu chego lá, tô bem. Aí eu começo a escutar, não, meu condomínio é isso, condomínio é aquilo, não deu, não sei o quê, não foi, era tudo negativo. Como é que eu saio de lá? Negativo. Eu vou olhar um condomínio e falar, meu Deus, eu não vou passar aí na porta. Você vai absorver toda a toxicidade do ambiente. Mas eu tenho que me autolimpar. Se você mudar as crenças... Acreditando que eu sou capaz de cuidar daquele condomínio, correto? Mas eu mudei o meu disco. Então eu consigo entrar e está blindado. Então, eu blindo, eu escuto, isso. Mas eu não... não se conecta. Não me conecta. Se conectar, você cai. O que acontece, eu estou preparado, bem preparado. E eu me blindo. Todo dia eu faço minhas ferramentas sobre blindado. Mas se eu ficar muito tempo com uma pessoa tóxica... Vai detonar. Porque existe um prazo, no máximo 15 minutos, com uma pessoa, tá? Até num café. Se puder evitar almoço e jantar, é bom, viu, gente, com pessoas tóxicas. Tá? É sério. Como é que você identifica uma pessoa tóxica? Na primeira fala dela? Todos os meus alunos hoje, todos, sem exceção, quem é formado comigo, na sexta mentoria preparado, ela consegue ver tua energia. Bateu o olho e falou, pá...
Ela consegue ver. Aí já não... Ela consegue ver contrato que não quer ajuda e descarta. Ela consegue ver a pessoa. Ela não vai ser desrespeitosa, vai amar a pessoa. Por quê? Porque meus alunos hoje, que são mentorados, formados por mim, ela entende que o que ela tinha era memórias dos outros que fazia o que ela fazia. Então, ela entende que o que você está fazendo de ruim não pode manter, é que está gravado. Só que você não quer ajuda agora. Não, entendi. Entendeu? Mas aí você... A gente entende. Você viu lá que a pessoa está tóxica. Isso. Aí você não... Não, eu não me aproximo. Por exemplo, eu sou treinado, eu treino vocês para não atrair essas pessoas, certo? Ponto. Aí blindou. Isso. Você está blindado. Mas eu atraio, porque eu sou solucionador. Eu não posso atrair pessoas já prontas. Eu atraio porque eu sou o solucionador. Então, quando eu vou para os ambientes, eu consigo enxergar quem está com problema. Então, porque você atraiu. Isso. Até porque é o teu como é que eu falo? Tua expertise, né? Sei lá. Isso. Você sabe identificar isso aí. Isso. Eu consigo saber qual ambiente que eu devo ir, que é limpo, e qual ambiente que eu saber que a pessoa é tóxica. Se eu for para um ambiente limpo, se eu for para um ambiente limpo, aí eu tô sendo contra o meu propósito. Porque lá não vou ajudar ninguém, já está todo mundo ajudado. Então você vai aqui. Eu vou aqui. Foi aí que eu me conectei com muitas pessoas como você. Eu consigo ver o problema e resolvo. Não, tudo bem. Entendeu? Beleza. Porque eu tenho que estar lá. Aí o que acontece? Pessoas como você me pedem ajuda. Gidel, você me ajuda? Ajuda. Não, ajuda. Mas tem dezenas que não querem. E eu percebo. Mas eu não consigo fazer Mas nada eu percebo. Mas eu peço. Mas eu percebo quando a pessoa não quer. Então eu respeito. Sem a pessoa falar. Eu não pergunto. Basta num bate-papo, pela conversa dura e pelo movimento de comportamentos, eu entendo que a pessoa não vai aceitar. E se eu tocar num assunto, ela vai ficar super agressiva. Entendeu? Tipo uma pessoa invasiva. Então, aí você tem que ficar de boa. Aí eu consigo entender. Então, quando eu chego, por exemplo, num evento, se você vê em determinado evento, eu fico observando pela energia. Eu percebo na energia que ele está muito ruim mesmo. E geralmente é pessoas que pode estar bem vestida, pode estar com bom humor, pode estar feliz, mas está escondendo. Aí eu encosto, aí começo a bater um papo, começo a interagir, assim, normal, como amigo. Aí daqui a pouco começo a falar assim, na anguila, poxa, você tocou num assunto que eu nunca pensei, como assim? Pô, você falou isso aí, eu lembrei agora, quando era criança, passou por isso. Então, cara, você acha que isso é uma trava para o que você está vivendo hoje? Pô, Gidel, faz sentido, porque eu estou tentando, cara, mover minha empresa, eu não consigo na área condominial. Você acha que tem link para isso? Cara, tem. Como você está falando aí, tem, cara, eu não consigo mover. Aí ele começa a emocionar. Eu falei, faz o seguinte, você topa uma mentoria comigo, gratuita, de 2 horas? E aí ele destrava. E eu dou gratuito, eu não vendo ali. Eu dou gratuito para ela perceber se ajuda. E ela destrava. E ela destrava. Aí ela chega na minha sala, no gratuito, ela começa a ver, caramba, cara, Gidel, eu quero isso para mim. E quanto custa? Não, X valor. X valor. Bora, vamos junto. Ela vem. faz. Aí eu falo, mas venha com coragem. Porque as tuas 4 primeiras sessões vão mergulhar muito. Se você tiver coragem, você vai viver um mundo de identidade como você nunca viu. Como assim? Essa identidade que está aí, esqueça. Ela vai sumir. Você vai acessar uma outra. Mas como assim? Anote o que eu estou dizendo. Você não vai lembrar quem você era. Você não vai reconhecer quem você era. Vai ser diferente. A pessoa vai... E não tem como lembrar. Então não tem? Não. Você não lembra. Por exemplo, então... se eu me esforçar aqui agora, eu não consigo lembrar como era o Girdel na época dos condomínios clube e no shopping center. Ponto. Eu consigo falar do que eu... Você tem uns flash das coisas. Mas os momentos ruins, duros, das coisas... Cortou. Porque tem que se limpar. Nem meu comportamento não lembro. Tem que se limpar. Porque o cérebro é um HD, pô. É um computador, é um Mas HD. tem que limpar a lixeira lá, o coisa, tudo. Tá, Gidel. Então quer dizer então que você passou por isso e você criou um propósito. Então o que você vivenciou, você leva para as pessoas ajudarem? Exatamente. Mas eu não queria isso para mim. Olha que interessante. Eu gosto de ajudar as pessoas, de treinar, desbloquear. Eu queria continuar em Salvador, na minha casa, triplexzinho, perto da melhor praia, uma das melhores praias do mundo. Mas aí, vamos lá. É isso. Perto da Praia do Forte, então, entendeu? Ele está curtindo lá. Justamente, você está falando. Qual que foi a conduta? Olhar para frente. Isso. Então, isso me dá o direito de voltar às origens ou não? Ou eu sempre tenho que ir para lá? Perfeito. Essa foi a questão. Quando eu saí de São Paulo, já treinado, e voltei para Bahia, eu fui pensando em estar preparado para mover os... Eu gosto muito de condomínio, né? Para mover os condomínios, porque eu sei lidar com condomínio. Sei muito, eu sei como ele respira. No shopping center, quando eu entro, eu sei como ele respira. Sei. Só em olhar, sei como funciona. Se tem corrupção, se não tem corrupção. Tudo. Tudo o que está funcionando, Basta eu entrar. Não preciso nem que alguém fale comigo.
Basta olhar a estrutura e tudo, de longe. E eu fui para isso, treinei para isso. Mas quando eu cheguei em Salvador, né, eu comecei a fazer minhas lives em 2020. E o pessoal, na minha live, eu falava coisas que faziam sentido. Então começou a vir muita gente nos bastidores, mesmo sendo sim profissional, me pedir apoio. Entendi. Eu falei, cara, como é que eu posso te dar apoio nisso? Pô, então me dá uma mentoria tua. E eu comecei a vender mentoria nesse momento. Foi nessa? No segundo semestre de 2020. Tá. Começou a vir síndico de um estado, de outro estado, de outro estado, de outro estado. O Brasil inteiro, né? Comecei a dar mentoria. Na época eu cobrava, eu acho que era 3 mil e pouco, R$3.500 que eu cobrava. E mandava bala. Aí a galera destravava, ganhava dinheiro, fluía. Só que aí a galera ficava muito, né, direcionada para o dinheiro. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada nos meus treinamentos. Porque a galera ganhava dinheiro e continuava em depressão. Ganhava dinheiro e continuava tendo guerra em casa. Ganhava dinheiro e continuava tendo uma vida de merda. Eu falava assim, ó, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro. Mas eu estou chorando em casa, cara. Então tá errado aí. Eu tenho dinheiro, eu tenho casa, mas estou sozinho, andando de carro, na solidão. Entendeu? Aí eu vi que tem uma coisa errada. Eu falei, pô, então tem que me aprofundar mais. Foi aí que eu me aprofundei muito como Master Coach, inteligência emocional. Aí foi aí que o negócio eu conheci. Aí eu vi que estava acontecendo. Nós fomos doutrinados desde a época das cavernas a utilizar só um lado do cérebro, o racional. O racional é o criador. Tudo que nós temos vendo aqui foi desenvolvido pelo racional. É o que cria. É 1 mais 1 igual a 2. É o racional. E o emocional a gente deixou meio que travado. Por quê? Eu não quero pensar no emocional. Mas por que a gente não quer pensar no emocional, Gidel? Porque eu olhar para os meus problemas dói. Eu olhar o quanto eu estou devendo, alguém dói. Eu olhar meus compromissos que eu não realizei em casa, o meu exercício da faculdade, as questões com minha família, as questões, bater um papo com meu filho de forma séria, isso dói. Então fica difícil encarar. Isso é emocional. O que é que a gente faz? Não, depois eu penso nisso. Jogou o emocional, trancou ele e ficou só no racional. Só que o emocional, ele fica comprimido. Uma hora ele explode. E quando ele explode, ele dá uma explosão tão grande internamente que você, de repente, você está em depressão. E afeta o racional, inclusive. E afeta o racional, porque o racional não anda. Ele não consegue mover. Por isso que tem alguns bilionários, não muitos, alguns bilionários que usou muito bem o racional, tem tudo, mas não tem nada. E alguns deles suicidam. Olha que doido. Maluco. Com coleções de carro, então, com famílias bonitas. Tem alguns casos que destrói até a família na tragédia. Não, vai tudo. Porque ele só buscou o racional. Ele não buscou o emocional junto. Então, hoje, por exemplo, se você vai... o caminho correto hoje é a mentoria. Trabalhar o emocional dessa pessoa. Não, é equilibrar os dois. Equilibrar os dois. Trazer os dois para trabalhar junto. Trabalhar junto, mas a mentoria. E a pessoa pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Se não pedir esse é o esse é o caminho. Eu ensino a todos os meus alunos que são formados. Tenha paciência com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, com teus amigos que você gosta. Com teu trabalho. Por quê? Porque você mudou tua identidade para 3 níveis. Tem um primeiro nível de identidade, tem um segundo nível que é superior e tem um outro nível. Mas como assim, Gidel? Como é que é esse negócio de nível de identidade? Por exemplo, o nível que você está vivendo é esse. Vamos dizer que ser presidente dos Estados Unidos é um outro nível de identidade. Mas é uma outra postura. É uma outra postura, você conhece outros ambientes, então, você tem outra mentalidade, concorda? Você vai conversar com outro tipo de gente. Outro tipo de gente, outra mentalidade, concorda? Você consegue enxergar mais oportunidade de tudo. Então. Mudança, estou dando um exemplo, mudança de identidade te leva para esses níveis. Você não consegue voltar para trás. E aquela pessoa que consegue falar de A a Z e ela consegue navegar em todos os ambientes do mesmo jeito. Eu vou falar com... Você pode falar, mas você não vai lá para trás. Você entendeu como é que é? Entendi. Vou falar com todo mundo. Vou falar com todo mundo. Você fala com todo mundo, mas só se conecta... Consigo navegar em todos os ambientes. Isso, mas você só se conecta com a mentalidade atual. Você pode ser, sabe, político. O político ele fala com todo mundo na eleição, né? É. Mas depois ele está conectado com quem? Então, justamente. Só com o Congresso. Só com a churrascaria. Não, de que custa R$10 mil o prato. Então. Percebeu? Mas eles conectam todo mundo. Mas a mentalidade dele está nesse ambiente. Não, tá eu vou dar um exemplo. Neymar. Neymar é um cara que nasceu em uma comunidade. E tudo bem. Fez a família toda. Ele subiu a identidade dele. A identidade dele é lá, Real Madrid, e aquele ambiente, castelo, mansões, e executivos, e aquele mundo que ele está lá. Aquele mundo gera uma frequência de mentalidade. Gera comunicação daquele mundo. Aquela comunicação daquele mundo faz com que ele comece a vivenciar aquele mundo. Ele não consegue voltar lá para trás. Mas ele vai odiar o ambiente que ele gostava? Não.
É tanto que ele desenvolveu uma das maiores fundações de ajuda Então, a crianças. mas indiretamente, Exatamente. o pensamento dele, Isso. a mentalidade dele pode não ter voltado. Não voltou. Mas o pensamento, De ajudar, que é forte... de ajudar quem está lá atrás. Então, É pra aí isso você que a tem gente duas situações, pensamento e mentalidade. Quando a gente avança a mentalidade, é para socorrer as pessoas. E aí eu volto lá e ajudo e abro uma ONG. Isso. É aí que entra o poder de Deus. Você entendeu como é que é? A força? Olhar pelas pessoas. Então tem que ter isso aí também. Exatamente. É muito forte. Então, o que eu faço hoje, o que eu preparo todos os meus alunos, todos, sem exceção, todos, eles não pensam assim, mas depois que eles começam a desenvolver, eles começam a olhar para as pessoas. Quando você começa a olhar para as pessoas, a prosperidade vem sem você pedir. Você não precisa estar correndo atrás de contrato, de dinheiro, isso tudo vem sem pedir. Tudo vem sem pedir. É o retorno, né? É o retorno, É o retorno. porque tua frequência está alinhada nas pessoas. É o retorno. Só que nossa frequência está alinhada no dinheiro. Se você está vivendo muito no racional, né, dinheiro, só focado em dinheiro, tudo bem, é gostoso ter dinheiro. Mas somente no racional, você vai ver a conta chegar e é uma conta de prejuízo. É só você pensar aí. Poxa, mas estou com X contrato. Tá, mas como é que está você em casa? Tem que analisar o Como é que está todo, né? como é que tá você com tuas dívidas? Como é que está você com tuas relações sociais? São verdadeiras? Faz sentido para você? Ela te impulsiona? Tem abraço? Tem um abraço carinhoso mesmo? Tem aquele feedback que faz com que você reflita para você se desenvolver? Tem um momento carinho? Tem um momento? Como é que está a tua relação com tua esposa, com teus filhos? Aliás, com você mesmo. Quando você está olhando para você no espelho, você está bem? Você está bem mesmo? Está vendo? Essas coisinhas dói, não dói? Pronto. Quando você veste a roupa, dirige o teu carro, o racional tomou conta. Ah, depois eu penso nisso, eu estou bem, estou com o meu carro, vou dirigir e vou esquecer. Isso é chamado fuga. Eu prefiro fugir do que pensar nesses momentos que eu estou passando. Perfeito. Então, na área condominial, vários síndicos estão aguentando uma pressão, deixando para depois, para resolver as questões racionais, as questões dos moradores, as questões do condomínio. Mas o emocional está pirado. Pronto. Está cada vez pior. Eu tenho dezenas de síndicos. Um condomínio, 2, 3, 4, já era. Eu tenho dezenas de condomínios que ele não está tendo prazer nem com o carro que está dirigindo novo que ele comprou. Então. Ele está vivendo. E quando ele tira um fim de semana com a família, ele fala que ele não vive, porque ele fica pensando nos condomínios. E é um estresse, uma brigaiada total. E eu tenho um síndico que perderam o casamento. Perde, tem um monte. Exatamente. Infelizmente. Eu tenho síndicos, e algum de vocês deve saber disso, fala aqui embaixo no comentário, gente. Eu tenho síndicos em ala psiquiátrica. Então. Entregou todos os condomínios para não morrer. Porque ele só percebeu no último momento que o que estava matando ele era a toxicidade dos condomínios. E demais, o que está acontecendo? Aquilo que eu falei no início. Por que eu estava atraindo os condomínios que me gerava rejeição? A rejeição, a pressão desse condomínio ficou gerando rejeição. O meu cérebro não aguentou emocionalmente. O que aconteceu? Começou a nascer em mim uma depressão. Então, os condomínios que você está gerenciando, está atraindo essas guerras para você, na culpa não são dele, você atraiu isso. Como você não está blindado emocionalmente com gestão emocional, isso está acumulando, ele pum, estoura. E você entra em depressão. É duro. É desse jeito que funciona. É desse jeito. Então, as pessoas acham que, mas o dinheiro não é importante, o dinheiro é muito importante. Para Bill Gates, o dinheiro é muito importante? Para ele pode até ser. Mas sabe o que ele faz com o dinheiro? Ele doa cerca de 25 bilhões de dólares todos os anos para as entidades ajudar as pessoas pobres. É um cara incrivelmente rico. Anda de chinela havaiana, anda de bermudinha em shopping, e se veste simples. Sabe outro, que é o primeiro quase trilionário do mundo? Veja como ele se veste, o Elon Musk. De simples. Se veste simples. Você não vê ele ostentando Rolex? Você já viu ele ostentando Rolex? Não. Você já viu ele andando com a Ferrari ostentando? Não, nem helicóptero. É que ele vai de Tesla, né? Então... E por que a gente faz isso, Girdel? Vambora. Porque a gente está focado no dinheiro. A gente acha que o dinheiro é útil. Mas, Girdel, eu preciso pagar minhas contas. Não estou dizendo que não precisa pagar suas contas. Não estou dizendo que você não precisa ganhar seu dinheiro. Tira o foco dele do poder dele. Foque no poder que as pessoas podem gerar para você. Como assim, Girdel? No interesse? Não no interesse. E como você pode ajudar ela. Sensacional. É essa que é a pancada. Tamo junto. E minha missão é ajudar essas pessoas a saírem do lugar. É isso aí. A terem sucesso. Fala aí teu Instagram. Gente, meu Instagram, cai para dentro. Meu Instagram é @GirdelSíndicoCoach. Cai para dentro. Tem meu YouTube também, que já tem o Expertise Cast, que é também o Girdel Araújo, lá no meu YouTube, que tem muita coisa bacana para gerar insights.
Não fique sem buscar ajuda, gente. Não fique sem pedir ajuda. Não faça isso. Peçam ajuda, se humilhe, traz a humildade. A humildade mesmo. Eu vou me humilhar, mas eu quero pedir ajuda. Não fica com essa arrogância. Não preciso pedir ajuda a ninguém. Não faça isso, porque a conta vai chegar. E quando a conta chegar, talvez seja muito tarde. Tarde demais, vai chegar mesmo? Abre o jornal, bota no Google. Veja a quantidade de pessoas que estão sofrendo em depressões e em áreas psiquiátricas. E você vai ver uma coisa interessante. São pessoas, em sua maioria, que têm grande capacidade financeira. E se você tiver grande capacidade financeira e não tiver só no racional, você vai chegar lá, que neles estão chegando, de forma muito ruim no emocional. E se você estiver buscando esse foco, está errado. Pronto. Eu só preciso focar em você, É Duque. isso. Tamo junto. E se você quiser ajuda, você vai ter minha ajuda. Se não quiser ajuda, eu vou na primeira estratégia. Na segunda? Na segunda, eu tento persuadir você. Na terceira, eu não conseguir. Aí tira o pé. Por quê? Porque senão a tua toxicidade do teu neurônio, a culpa não é sua, dos teus neurônios vai me afetar. E vai destruir a minha quântica neural de estar ajudando outras pessoas. Não pode. Aí eu tenho que me afastar. Tamo junto. Fechou? Não vai afastar nada. Gostou? Não. Tamo junto. Gostou? Fez sentido? Deu para tirar? Fez sentido? Fez sentido? Fez sentido? Acho que fez. Foi maravilhoso. Obrigado, hein, irmão. Não, estamos aqui. Ó, galera aí, procura o Gidel. Tá com BO? Tá precisando de uma harmonia? Liga lá, pede ajuda, que é importante. É 10 minutos com esse homem desbloqueia tudo. Tamo junto. Obrigado, irmão. Gente, é isso aí. Fechou. Obrigado a todo mundo aí. Espécie do meu jeito. E foi massa, hein, cara? Abraço. Foi bom. Fechou, gente. Valeu.